Hoje a gente vai falar do fundo de CRI da URCA, o RPR11. Vamos falar da 8ª emissão de cotas do fundo e também da carteira dele. Então, o fundo divulgou recentemente o relatório gerencial e ele fala um pouquinho sobre a carteira do fundo aqui nas considerações do gestor. Então, a performance dos empreendimentos segue de maneira satisfatória, com exceção dos empreendimentos Nabilec e Mogia, né? Então, esses dois empreendimentos estão com a razão PMT um pouco abaixo do que deveria estar, né? A razão PMT é a prestação. Então, quando você tem uma razão do fluxo que você recebe abaixo da prestação, você recebe um valor menor do que você deveria receber. Aí ele fala que por conta da evolução dos custos de obra, né, e custo de obra é uma coisa que varia muito, existe a necessidade da venda do restante do estoque para que a operação fique 100% equalizada. Então tem um estoque ainda não vendido, e assim que vender esse restante do estoque, nessa relação PMT ela vai ser normalizada. Então ela tem se mantido abaixo de 90%, ou seja, o valor da prestação que deveria ser recebido está abaixo disso. E o Imogia, né, a operação Imogia, ou Imogia, né, as vendas dos últimos meses contribuíram para que a razão ultrapassasse o 100, faltando a venda de aproximadamente 28% do estoque. Então está com a mesma coisa, né? Então, vendendo estoque, a operação ela vai retornar com a razão PMT acima dos 100%. Como o saldo devedor adimplente da carteira é superior ao saldo da operação, o desenquadramento do fluxo não é tão preocupante. Então, mesmo que o fluxo não esteja enquadrado direitinho, você não esteja recebendo o que você tem que receber, mas o saldo devedor, né, que está adimplente, é superior ao saldo da operação. Ou seja, né, prestou um determinado valor, né, a operação tem um valor, e o saldo, né, que ainda está a receber é maior. Então, essa operação está mais tranquila. Os empreendimentos de multipropriedade, que são outros, né, permanecem com performance ótima. Então, esse é um cuidado que a gestora teve. Por quê? Porque a gente viu recentemente vários CRIs multipropriedade dando problema, né, em vários fundos, no Hectare, no Deva, em vários fundos que têm operações com multipropriedade. E muito por conta dessa questão da macroeconomia, né, da dificuldade, né, que a pandemia trouxe para o setor hoteleiro. E ele explica um pouco abaixo aqui no relatório. O fundo não possui necessidade de caixa para a rolagem das operações ou para a manutenção da saúde das operações. Então está tudo bem, né? O gestor está falando, tem um problema em outro que é normal nesse tipo de operação, né? O CRI dá problema mesmo, mas está tudo ok com essa questão da operação da saúde das operações. E aqui ele fala da consideração macroeconômica, né? Que é importante, principalmente para esse setor aí que é o high yield. Então, a carteira do fundo como um todo permanece saudável, porém, com o aumento da inadimplência dos distratos percebidos, né, principalmente nos setores Sudeste, Centro-Oeste, diminuir a razão da garantia de boa parte dos ativos. Então, várias garantias, né, que você tinha, você reduz a razão que ela tem, ou seja, a operação ela vai ficando mais arriscada. Então, a gente precisa ter uma melhora macroeconômica para que as coisas fiquem menos arriscadas, né? Então, por isso que o CRI High Yield ele acaba tendo, né, maior retorno, porque ele tem mais risco mesmo. Então, não é a primeira vez na história que o fundo isso acontece. Nos primeiros meses da pandemia, essa redução de garantia foi muito maior. E o fundo passou com sucesso pelo período. Foi em 2020, né, 2021 ali, teve uma redução também nas garantias e o fundo conseguiu passar. Falou que foi tudo bem. Então, por conta desse cenário macro, seguimos com a abordagem conservadora em relação aos investimentos do fundo. Então, vai priorizar obras, né, que contribuem mais para a diminuição do risco do fundo. Então, eles estão fazendo o possível para minimizar essa questão do risco, priorizando principalmente em obras. Valor de mercado do fundo, 1.140 bi, patrimônio líquido 1.190 bi. Então, existe, né, uma diferença pequena ali, mas tem um desconto do valor de mercado com relação ao patrimônio líquido do fundo. Então, a gente pode observar aqui que ele está na ordem de 0,91. Tem uns 9% de desconto hoje, quando a gente está gravando esse vídeo. Então, o pipeline das novas operações de negociação está em 498 milhões de reais, com taxa de IPCA mais 14,5% e CDI mais 9%. Então, as taxas são bem elevadas. E ele fala que encerramos a oferta do fundo sem a demanda esperada pela gestão. Então, a 8ª oferta, a 8ª emissão, ela foi encerrada
E a gente vai ver aqui o documento que encerrou, né, a 8ª emissão de cotas do fundo, e a quantidade de cotas que foram colocadas, né? Foram distribuídas 58.667 cotas, considerando um total de 5 milhões. Então, foram canceladas 4.940.000. Né? Então, a emissão foi bem pequena mesmo em comparação ao que eles queriam captar. Né? O valor unitário era de R$100, com mais 5,50 de taxa. Então, era R$105,50. Aí você vê que o preço aqui é 92. Então, estava muito acima do preço-valor do mercado. Então, eles não conseguiram realmente captar quase nada. Alguns poucos investidores, pessoas físicas, né, que foram aí 695 investidores, que investiram aqui em 58 mil cotas. Né? Então, foi realmente muito ruim a captação de cotas do fundo. Ele fala que não conseguiu realmente o que o fundo gostaria, né, de ter captado. Aí fala da demonstração do resultado do exercício. Então, teve esse LTM aqui é o last 12 months, né, os últimos 12 meses. Então, a captação aqui, a receita foi de 193 milhões, a despesa de 3 milhões, né? Então, abaixo aí da faixa de 10%, o total de despesa interessante. 174 milhões de resultado, 174 milhões de valor distribuído. Então, bem dentro do operacional, né? Tá ocorrendo aqui tudo bem, segundo aqui a DRE que a gestão apresentou. Então, a rentabilidade dos dividendos distribuídos, né, foi na faixa que ele distribuiu entre 1,30 e 1,13, né, em 1,11 aqui, então a distribuição elevada para o preço da cota. O dividend yield na faixa de 1,20, 1,30. O dividend yield também bem elevado desse fundo aí, high yield. Interessante que os últimos 12 meses, 14,92 em dividendos entregue, dividend yield 14,63, o benchmark do fundo é IPCA mais 7, então conseguiu superar aí o IPCA mais 7, né, o benchmark do fundo, e uma performance aí 175% superior à NTNB, né, do período equivalente. Liquidez mensal e cota de fechamento, então a gente teve cota de fechamento aqui de 103, 97, a gente hoje está com a cota em 92, né, como a gente viu aqui. E a liquidez em média aí, ó, 44 milhões no mês, até 95 milhões no mês, variando bastante, mas uma liquidez um pouco mais baixa agora. O patrimônio líquido do fundo, ele começou aqui, olha só como é que foram as emissões, né? Vários FIIs de high yield, eles conseguiram emitir bastante, né, em pouco tempo. Então ele começou aqui em fevereiro de 2020 com a primeira emissão, 30 milhões. Em outubro do mesmo ano, colocaram mais 45 milhões. Em março de 21, alguns meses depois, mais 90 milhões. Em agosto de 21, mais 200 milhões. Dezembro de 21, mais 191 milhões. Maio de 22, 444 milhões. Outubro de 22, mais 185 milhões, né? Fazendo aí 1 bilhão e pouco que ele tem de patrimônio líquido hoje. Então foi bem rápido a colocação, foi 2020 até 2022. O número de operações subiu bastante, né? Então, tinha poucas operações no início, né? Está com mais 37 operações hoje. Aqui na carteira do ativo, você vê aqui a questão do percentual do PL, né? Então, a concentração máxima é menos de 10%, na faixa de 9%. Alguns ainda estão com uma concentração alta, né? A gente vê aqui a taxa deles a maioria do fundo é IPCA, né? Vários fundos aqui IPCA, a taxa aqui, ó, normalmente acima de 2 dígitos, 10, 12, 13, 14, né? Então são operações muito rentáveis, porém tem um risco também bem mais elevado. Então algumas operações você vê que o LTV delas já está subindo bastante, 80%, né? 125%, né? Está bem superior aí ao 100%, né? Bem superior ao que deveria estar para garantir, em torno de 70%. Então, para o segmento, principalmente multipropriedade e loteamento, que o fundo investe, né, 30% aqui em multipropriedade, 23% em loteamento, mais de 50% da carteira desses dois setores. Que é a localização, distribuição geográfica dos ativos aqui. Em Goiás, São Paulo, Goiás tem 14, São Paulo 23, Bahia 14 também, Sergipe 16 e pouco, quase 17. Então, a alocação por indexador, o IPCA é a grande maioria, 84%, seguido aí por GPM, 5,9% e CDI, 10%. Então, o IPCA, que é a inflação, é o que é o maior indexador, ou seja, quando a inflação sobe ou desce, ela acaba afetando principalmente a parte de correção monetária.
E uma coisa importante, né, aqui nesse ativo, ele tem proteção contra deflação, né, nos ativos, né, 99,5% do ativo, praticamente 100%, né, da carteira, ela tem proteção contra a deflação. O que significa isso? Às vezes você tem IPCA negativo, então IPCA, a inflação foi negativa, foi uma deflação. E o que acontece? Né? Você tem uma carteira lá, IPCA mais 10. Se você tem uma deflação de 1, né, você, em vez de receber os 10, você recebe só 9, porque teve uma deflação, você vai descontar do principal lá. Quando você tem uma proteção contra a deflação, se a inflação for negativa, você zera essa parte, mas você fica com a outra parte, né, com a taxa inteira, entendeu? Então, esse tipo de coisa é interessante para o investidor, é a proteção contra a deflação. Se tiver deflação, ela não come a parte dos juros. E por loan to value, a gente vê aqui que em torno de 26,8% da carteira tem um LTV acima de 75. Né? Então, o LTV acima de 70 já requer um certo cuidado, né? Então, 26, 27% da carteira está com LTV acima desse valor. Lógico que a operação não foi feita assim, mas ela foi estressando aí um pouco ao longo do tempo, né? E as questões que a gestora explicou, né? Que você acaba, cenário macro, de uma forma geral, acaba estressando as garantias. Aí a gente vai ver só as operações aqui, rapidamente, que deram aquele pequeno probleminha de descasamento lá do percentual, né, do PMT. Então, essa Imogia aqui, ó, GPM mais 14. Então, as obras já estão 100% concluídas, isso é muito bom, né, porque não tem como ficar parado, né, a obra concluiu. Só que as vendas, 77% só. Então, subiu o custo de obra, aquela coisa toda e tal, e o percentual que terminou não é suficiente para pagar toda a prestação. Então, o fundo ele vai ajudar a fazer essas vendas aqui para essa operação voltar, né? Então, é uma operação de loteamento. E a outra operação está aqui, ó, Nabilec. Essa Nabilec aqui, taxa de IPCA mais 13,49, a taxa bem elevada também. As obras, quase 98% concluídas, ou seja, né, praticamente tudo entregue. E as vendas, 86,7% das unidades vencidas. Né? Então, eles vão ter que continuar vendendo também para volte ao normal, né? Essa questão das prestações. Então, o fundo, né, ele performou bem melhor do que os pares deles, né, com relação aí às multipropriedades, né, e os loteamentos. Então, vários fundos high yield sofreram no mercado, né? E em contrapartida, o Urca ele está com alguns pequenos problemas ali que ele está administrando, né? O nível de garantia em uma coisa ou outra ele está deteriorando, mas ele ainda consegue manter o nível da carteira. A carteira é uma boa parte da carteira saudável, né? Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí, né, seu like, um comentário aí abaixo, se inscreve no canal. E também dá uma olhadinha no nosso relatório de fundos imobiliários, relatório de FIP e de FIINFRA, que eu faço aí semanalmente ou quinzenalmente, né, a depender do tipo de relatório. Então era isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Grande abraço, até o próximo vídeo.